muitas as curiosidades em relação ao vinho, né? Sim. E também em relação à mulher nessa área do vinho, né? Porque geralmente a gente vê muito homem falando sobre vinho. E como é que é pra ti, assim? Como é que foi pra ti? Tivesse alguma dificuldade simplesmente por ser mulher para entrar nesse ramo? É muito difícil, a pergunta é bem legal, porque realmente o mundo do vinho, ele é um mundo bem masculino, né? Uhum. E até, não sei se pelo paladar, eu tento desvendar um pouco isso, e eu acho que a mulher gosta um pouco mais do paladar doce, então as mulheres gostam até de espumante, vinho rosé, mas o vinho tinto, a maioria, sim, quem gosta é homem. E não só falando do gosto, né, que a maioria é masculina, mas quem trabalha com vinho ainda é um mundo muito masculino, assim. Então eu já me vi em vários eventos em São Paulo, até numa feira que eu fui em Lisboa, que eu paro e eu olho, e já teve vários eventos que eu sou a única mulher. Nossa! Teve evento em São Paulo, assim, uma mesa enorme, um evento de business mesmo, né, de trabalho, de uma vinícola apresentando os novos rótulos, eu era a única, era uma mesa gigante, aquilo me chocou, sabe? Uhum. Eu pensei, se eu não tivesse aqui, não ia ter nenhuma. Sim. Poxa, Exatamente. sabe, no dia de hoje, assim... Sim. E daí também em Lisboa, também uma feira muito legal lá de vinhos, aí uma hora eu subi no mezanino que eu queria pegar um café, que é muita degustação, aí tu tem que estar bem consciente, né? E água, café, né? Tu tem que estar bem, né? Porque, pô, teu trabalho, se tu só tomar, vai chegar no final, tu não consegue avaliar o vinho, aí tu não sabe se ele é bom ou não, né? Mas aí eu subi no mezanino, quando eu olhei pra baixo, era só homens, assim, sabe? Pouquíssimas, assim, que eu via mulheres. Mas, assim, o que eu costumo dizer é que eu tive que meio que me reinventar, né? Eu não sou tão novinha, eu tenho 18, né? Mas, assim, como eu mudei de carreira e eu tô recomeçando, né? Uhum. E aí eu tô muito numa vibe, assim, vai pra cima deles, leão, sabe? Pô, Revelei o time agora. Não, Isso aí é não tem problema, importante, não isso aí tem é problema. importante. O nosso, eu não sei se meu amigo lá, mas o meu amigo lá é o videomaker do maior time do planeta. Do maior de todos os tempos. Eu sou havaiano também. Ela é havaiana. Então, fechou. Ela é havaiana, já deu pra Não, sentir. a Ninguém minha fala, vamos pra cima dele, leão. Havaiana, até a moça do Pará é havaiana. Fechou, então. Ela veio pra Floripa e virou havaiana. Veio pra Floripa e virou havaiana. É o nosso time do coração, né? Mas assim, parece assim que é a fase da vida que eu tô, sabe? Sim. Vai pra cima deles, leão, assim, porque tem bastante dificuldade. Às vezes parece que é muito glamour, tá só tomando vinho bom, tá só em lugar bom, só que, pô, é luta o dia inteiro, sabe? E cai, eu brinco assim, que não é só cai e levanta, cai e chora, porque eu choro. Eu sou pisciana, eu choro. E levanta, sabe? Sim. Mas assim, eu tô com muito gás pra ir, porque eu penso assim, pô, eu já amava o que eu fazia, que era dar aula. Então, pra eu trabalhar com vinho, eu vou ter que estar bem, sabe? Sim. Eu não vou ficar, tipo, ganhando pouco ou sendo desvalorizada. Isso acontece muito, sabe? Pô, faço uma campanha legal pra caramba, dá um engajamento altíssimo. Tem que ficar cobrando pra receber, sabe? Indo atrás, assim. Ainda tem umas coisas que me deixam, me deixam triste, sabe? Assim, não, acontece com bastante. certeza. Mas desde que tu tá nesse meio, Cris, tu já teve relatos de mulheres que tu inspirou, que estão tentando entrar no ramo por causa de ti? Olha, eu vou te dizer que não, assim, tanto é que as minhas inspirações, né, que são dois grandes nomes, assim, do vinho, que é um jornalista lá de São Paulo, que é o Didu, que também traz uma linguagem mais simples, e um canal muito legal que chama Vinhos de Bicicleta, que o Rodrigo Ferraz, que é o sommelier, ele pra mim, assim, é o muso, assim, do vinho, já conversei com ele, já falei que eu admiro muito ele, porque ele trouxe essa linguagem mais simples, eu falei pra ele, eu me inspiro em ti, sabe? Essa coisa, sabe, de falar mais normal, com uma linguagem mais simples, de trazer para o dia a dia, de sem muita regra. Sim. Isso é muito legal. Pessoa que consegue fazer isso, assim, pô, abarca muita gente, né? Não exclui ninguém, né? Consegue trazer públicos diferentes, né? Isso. Todos os tipos. Mas essa ausência das mulheres aí, Cris, tu atribui ao quê? Assim, os homens não dão esse espaço para as mulheres entrar, ou é a falta de interesse das mulheres mesmo em atuar nesse ramo? Olha, é uma pergunta muito difícil que eu não sei responder, assim. Eu acho que a gente tem um espaço aí para avançar, para conquistar, mas eu, assim, né, que nem eu falei para vocês, eu tô nessa vibe de ir para cima, assim, né? Sim. Mas isso é uma coisa que me chama a atenção, não só de eu ter participado dos eventos, mas as próprias medalhas, porque os vinhos, eles têm umas pontuações, né? Que são os críticos de vinho. E a maior parte são homens.
Sim. sabe? É o Robert Parker, né? O Tim Atkin, tem vários, assim, que dão medalhinha de 90 pontos, 100 pontos. Eu fico pensando, por que não tem uma medalha de uma mulher, sabe? Que é crítica com de vinho, que vai certeza. lá e que fala que aquele vinho vale 90, 95 Sim. pontos, né? Mas eu acho que vai acontecer. Vai, E eu acho que a gente Vai precisa acontecer. A gente tá no ir caminho pra certo, cima. né? Eu acho que tá no caminho certo. O que é legal também, né? Acaba sendo essa questão da referência. Daí essa pergunta que eu ia te fazer também, assim. Por outro lado, a internet, ela viraliza muito o que é diferente. Aquilo que a gente não está habituado a assistir, né? A ver. Então, uma mulher ensinando sobre vinho é algo diferente também. E tu acredita também que isso pode ter chamado um pouco a atenção pro teu perfil, né? O fato de ser uma mulher ali falando sobre vinho, falando até com autoridade sobre vinho. Isso, isso que eu acho legal, assim, porque eu demorei, sabe, para conquistar esse respeito que eu tenho, assim, hoje. Até mesmo pelo fato de ser mulher, né? De, por exemplo, estar numa segunda-feira bebendo um vinho. Sim. E não ser chamada de, sei lá, de pinguça, né? Então, eu acho, assim, que eu conquistei mostrando que eu sou cientista, né? Eu estudei, eu sou uma pessoa normal, de família e tal. E que eu tô trazendo é um trabalho mesmo, né? E aí eu mostro, além disso, uma coisa que eu gosto de frisar bastante é o meu estilo de vida saudável. Eu faço academia, eu vou pra praia, eu jogo tênis. Então, assim, eu cuido muito. Então, não é que eu tô só tomando um monte de vinho. E aí, isso dá um respeito. O pessoal para e olha e respeita mais, assim, né? Mas aí eu acho também, Cris, acho que com o tempo a gente vai quebrando essa barreira. A gente não pode ser hipócrita, né? Muito se fala assim, ó. Eu não gosto de gente que fuma ou que bebe, mas mulher que fuma e que bebe, então, né? Isso é uma coisa, assim, um jargão popular aí, tipo, que tá no inconsciente coletivo aí. As pessoas têm esse preconceito, sim, com as mulheres. A gente não é querer fazer média aqui com a mulherada, não é nada disso, não. Mas tem isso. E eu acho que aos poucos a gente vai, com vocês principalmente participando, vai quebrando isso, né? Vai quebrando essa coisa e mostrando que, pô, normal, padrão. Assim, infelizmente, a gente ainda tem que lutar pelo respeito, Sim, sabe? sim. Ainda temos que lutar, assim. Eu passei por uma situação de uma pessoa que estava devendo e tal, também, coisa de vinho. E aí eu cobrava, não, vai ser pago, e nada. Daí, quando eu botei o meu pai pra cobrar essa pessoa, ele pagou. Então, eu fiquei... Cara, eu fiquei pensando assim, teve que um outro homem te pedir pra tu respeitar, sabe? Assim, então, tipo, pô, é o fim, né? Nos dias de hoje, assim, ainda passar por isso, né? Sim. É complicadíssimo. Sabe? É fora do normal, uma E mulher essa ainda. questão aí